Cristo um dia perguntou para os seus discípulos: estão falando de mim? Não estava preocupado. Não estava preocupado porque era Deus. Mas ali tem algo a gente pegar dali. O que estão falando que eu sou? Eu sou. Lá fora, lá, falando para os seus discípulos. Estão falando que eu sou. O que nós somos? Será que a gente está dando nós estamos passando Jesus na nossa vida? Parece que esse culto que falou, né? Dê testemunho, se precisar, pregue. Nós temos, Paulo fala isso, que nós somos uma carta. O que nós estamos passando? Será que a nossa família, será que o Buriti está vendo nós como homens e mulheres de Deus? Será que nós temos condições de sentar e chamar uma pessoa para pregar para ela, orar por ela? Será que nós não vamos cair do discreto? Porque nós temos uma identidade, um grande identidade. Nós temos que saber como nós nos falamos, nos comportamos, as nossas vestes. Nós somos diferenciados, temos que ser diferenciados, porque nós somos o quê? A luz do mundo. Imagina só, né? Irmãos, isso é uma coisa que é muito debatido nas igrejas, né? Sobre vestes, sobre utensílios, são coisas que são discutidas nas igrejas, mas eu não quero entrar nesse propósito. Mas teve um dia, na véspera de você operar, eu tinha ido lá em Porto de Caldas. Aí a minha cirurgia estava marcada para o dia 3 de janeiro. Aí eu fui para Belo Horizonte, dia 2 de janeiro, para pegar o ônibus. Já estava terminando o Réveillon. Agora imagine só, a rodoviária de Belo Horizonte estava cheia. Total, força de tudo, chega no ônibus. Não sei o que tem, de todo lugar do Brasil chegando gente. E o seu irmão banquinho assim, o cordão lindo, assim, dele assim, aquela multidão. Parecia seu dono do amor. Mulher pelada, com pelado, com medo, mulher livre. O povo chegando na festa, chegando tudo bem, viu? Irmão, mas parece que eu não quero entrar nesse mérito, não. Eu entendo. Irmãos, um casal de idosos no meio daquela multidão, as vestes de crente no meio daquela multidão, montadas. Aí não entra. Depois trombonês, aí 20 mil bravos, um pouco diferente. Era diferente. Estava ali, mas era um pouco diferente. A identidade. Não precisou saber, eu não procurei saber, perguntar se era crente, porque já estava nítido. Estava líder, são cristãos. Irmão, não aguentei, não. Irmão, Pai do Senhor, o Senhor mostrou ele para meu irmão, Pai do Senhor, como é que você sabe que nós é crente? Não, tá? É isso, identidade. Não precisa falar, não, eu sou crente, não. Já aconteceu com você, eu tenho certeza. Se chegar num lugar assim, você é evangélico? Você é crente? Da forma que nós tratamos as pessoas. Daí a gente fala, sem estupidez, sem grosseria, humilde, ser simples. Hoje eu fui mexer no meu carro, eu fui soldar meu carro, a minha esposa estava comigo. Tinha dois carros lá na frente, era só soldar o carro. E o cara, não, tem 2 carros aqui. Eu falei, não, tudo bem. O cara botou sem graça. Não, então eu vou mostrar para ele. Então. Agora, se fosse uma pessoa assim, né, que não tivesse essa visão, eu preocupo com isso. Você se preocupa da forma que você está tratando as pessoas? Você chega no comércio,
como é que você chega no posto de gasolina, como é que chega na loja para comprar, como é que você chega ali no Damião, como é que chega no lugar para casa. Eu me preocupo da forma que eu estou me relacionando com eles. Porque o que eu vivo tem que ser vivido. O que eu vivo tem que ser mostrado. Não é que as minhas palavras vão mexer essa igreja. Nossa, a palavra vai ajudar. No momento certo você meteu a palavra, mas eu vou lá na igreja daquela uma casa. A mulher é diferente. Ela passa aqui, ela me cumprimenta, ela é sorridente, ela é alegre. O que tem na vida daquela mulher? A irmã Márcia, aquela minha vizinha, a Márcia, ela é diferente. Ô Márcia, você é crente? Quando você vem visitar, é assim, o povo tem que ver nossa igreja como um diferencial, o sal da terra, a luz do mundo. Essa é a nossa identidade. Como nós nos falamos, nos vestimos, como nós nos relacionamos com o povo lá fora. Estamos aqui, mas não somos. Nos dá um respeito. No versículo 2 de Paulo, dentro de uma versão mais atualizada, ele compartilhar com a gente. Romanos 8, 29, o que Paulo fala. Olha só que interessante. Eu recebi esse capítulo que Paulo está falando, que eu vou falar aqui agora. Paulo está meditando uma ordem. Romanos 8, 29. Olha só o que Paulo fala. Romanos 8, 29. Eu quero a tradução de Luterano mais atualizada, para depois entender mais, para ter mais objetivo. Amém? Porque aqueles, olha o que Paulo fala lá em Romanos 8, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha só que coisa mais linda que Paulo está falando. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho, que é Jesus. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós temos que ter o caráter forjado para ser parecido com Cristo. E tem várias coisas, humildade. A gente tem que pegar ali o fruto do Espírito Santo, é o caráter de Jesus Cristo. Mansidão, humildade, amor. A igreja, no decorrer do tempo, ela está perdendo essa característica. Você não sabe mais quem é crente, quem é ser do mundo, está tudo igual. Está tudo miserável, e não é assim, não é assim. Ah, porque está muito moderno. Não, agora não. Está muito moderno, mas se você for analisar bem, naquele tempo no passado, eu vou no passado, vamos falar que há 20 anos atrás. Não é, pastor? 20 anos atrás não é muita coisa, não. 20 anos atrás, o que acontecia de milagres na igreja não está escrito. Não está escrito. Hoje, quando alguém fala em ministério aqui, o povo olha assim, tem um monte de jovem aqui que conhece, mas está rindo. Porque não tem, eles não conhecem essa essência do Espírito Santo. No passado, quando alguém falava de ministério, todo mundo abaixava a cabeça. Levei profecia, olha Deus falando da igreja. Aí começou a zombar tudo, está tudo. Todo culto, eu testemunho de crente do passado, que quando estava cantando o hino das harpas, na Assembleia de Deus, aquele da Assembleia de Deus, o povo cantando o hino da harpa, crente sendo batizado pelo Espírito Santo. Crente sendo renovado, crente curando, fui curado aqui agora, cantando o hino da harpa, a irmã Márcia, que é mais caminhada, nosso pastor para mais engraçado, a irmã Maria. Sabe disso? Eu estou falando bobagem aqui não. Porque naquele bagulho, eu estou falando de 20 anos atrás, igreja.
tem muito tempo, 20 anos atrás, o povo era um povo diferente. O povo tinha mais zelo com a palavra, tinha mais zelo com o testemunho. Antigamente, o pastor Cláudio vai saber disso, mas antigamente para levantar um diácono no presbítero, eles não estão vizinhos. Discretamente, eles iam lá na casa do vizinho, do irmão que vai ser consagrado, diácono. Como é que é o irmão aqui? A gente estava fazendo isso, quer saber como é que é a conduta dele, se ele pedir para a esposa dele, se ele é o voluntário. Agora eles começam a perguntar se você está devendo alguma coisa. Irmão. Era a liturgia, era uma aula assim que fazia toda a diferença no futuro. Agora pega qualquer um de qualquer maneira, aí coloca esses homens, aí os pastores que não oram, e com um chave político, porque talvez o irmão tenha uma vida financeira boa, já levanta e era pastor uma vez. Aí coloca ele no culto. Aí vai trazer o corpo do mundo para cá, porque não tem o Espírito Santo. Ou tem, pastor. Aconteceu, isso é recente. Coisa de um ano. Colocaram não aconteceu hoje não, colocaram lá, nosso de paminhagem, né? Aí, assim, politicagem, só politicagem, depois foi descobrindo, nós estamos escrevendo na tarde nesse caso. E agora está acontecendo agora com a igreja também. Nós estamos perdendo, estou falando sobre identidade. Nós estamos perdendo a nossa característica, a nossa essência. Agora termina com um mundo de pastor, agora a gente virou coach. Não. Nas igrejas deles agora é só prosperidade, só bênção. Nós estamos aqui para cuidar da sua alma. Nós estamos aqui só para trazer palavras de refrigério para a sua vida. Não, você vai no Instagram. Eu acho que os poderosos tem um culto eu gosto de expor, não é para criticar não, e ver o que está acontecendo aí fora, para me falar aqui. Tem um culto com um homem aí, lá de São Paulo, ele causa ele da tentativa, chinelinho. O chinelinho não estava forte. Então, pela manhã assim agora, o nome vai ser meia-noite. Só meia-noite. A bicha pretona, as mulheres dançando, tem. A gente mudou numa 3 vezes, agora é 7 grupos. Então, eu mandei colocar o nome dele. E assim, igreja. Assim. E aí ele começa a pregar. Engana a gente. Eu começo a falar de Jesus, uma autoridade, vem comigo, eu paro tudo, como é que tem uma profecia? E só falando assim, Deus vai te colocar, Deus vai te dar uma empresa, aí fala, vem no outro, aí o povo gosta disso. Pastor, tem uma. Eu só sei que ela chama. A do Pix. Ela faz as lives e começa com aquela reteté toda, e de repente no meio, quem fizer um Pix de R$700, vou soltar a profecia. E o povo começa a soltar Pix, eu começa. Gente. Sabe por que ela fala isso? Ela tá milionária. Não, e ela tá milionária. Eu já vi. É a pastora. Renata. Uma mulher desse tamanho aqui, salto alto, uma professora de coladinha, um batonzão, cabelão grandão. Não sabe, não. Aí. Gente, eu acho que chega a ser bizarro. Ninguém é vivo, eu estou falando, irmão. O castigo limpo é o falso profeta. A Bíblia fala castigo limpo é o falso profeta. E eles gostam disso também, então. Porque o irmão falou aqui, está perdendo a identidade da nação. Aí o que acontece? Nós estamos perdendo a nossa identidade, o nosso caráter espiritual, e qualquer coisa que vem, nós alimenta
põe em prática. Tem uma irmã aqui que não vende mais, porque ela sempre diz na internet, não vende nada. Diz o Leonardo Nordeste. Ela não vende mais nada. Não, visto lá, ele foi da Mundial, ele foi da Universal, foi para o Mundial, agora para o Ministério. Deus deu no Ministério para ele. E multidão na internet que serviu. Ela, não, eu estou tendo que mais não, porque eu estou acompanhando. Não, o teu grupo lá, eu tenho que pertencer online. É assim, isso aí facilitou muita igreja, porque não precisa ter poder, já só enviar. Igreja, nós estamos perdendo a nossa identidade. E acontece isso por quê? Porque não está orando, está vigilante. Quando o problema deles fala, não vou orar, vou esperar. Ora, o céu fecha a voz e o vento vem, vai dar só mais fácil. Irmã Joana, o que nós, né, a igreja, aqui ó, dá um exemplo para vocês aqui, a irmã está falando aqui. Se a igreja, a Assembleia de Deus, missão, Três Marias, se ela fosse uma igreja que tivesse visão só de dinheiro, essa igreja não existia. A liderança lá de Três Marias. Falar, seu pastor, quanto está arrecadando lá na Três Marias lá? Igual a Mundial Universal, esse povo é assim, é fácil. O pastor está no ministério, você está arrecadando um pouco de dinheiro, ele toca ele. Tem que mandar outro para lá, porque caiu as finanças. Nós aqui não. A gente está dizendo aqui que almas, o pastor durante o caminho, quando senta lá com nós lá, como é que está lá, meu irmão? Quantas almas se deu com Jesus lá? Quantos crentes baseados no Espírito Santo? É assim que é a nossa conversa lá, irmão. Oh, glória a Deus. Não quer saber, não. Não, se nós tivéssemos uma visão só de financeira, daqui já está vendo muito tempo. Igreja pequena, um lugar remoto, né? Um lugar deserto, né? Afastado. Vocês olhem para esse ministério, que esse ministério tem visão de reino. E esse ministério aqui, essa igreja, tem visão de reino. Quer que o povo que está aqui venha morar no céu. Então, muitos ministérios estão perdendo essa visão, estão perdendo essa identidade. É por isso que, agora, eu quero falar essa noite sobre existe homem de Deus no mundo, existe mulheres de Deus, mulheres. Você aqui, ele acredita de Deus ou igreja do mundo? Homens de Deus ou homens do mundo? Hoje eu quero falar homens de Deus. Não, eu quero falar de homens, mulheres, que falam só para agradar, que falam só para ser aceito, e não tem aquela intimidade com Deus, não tem aquela relação com Deus, e na hora de ministrar, de pregar uma palavra, porque não quer perder a amizade. Estou falando aqui que você tem que ser, tem pessoas, eu falo dele, não sei o que tem, eu sou, não. Quando o Espírito Santo vai falar o que Deus mandar. E quando você entrega a palavra de Deus, a Deus fala que a palavra não volta vazia. Ela surte efeito. Tem homens de Deus, mas tem homens do povo. Que quem agrada? Homens que como a Deus gosta. Homens que pregaram para grandes seminários, grandes cruzadas pelo Brasil. Um dia falou assim: eu sou mestre de divindade. O que ele falou? Esse ministério de São que é a glória de Deus. Era um homem que queria ser ídolo, um homem que queria aparecer o povo.
ele queria ser aceito por povo. Ele fazia uma agenda de hoje, aí outra pessoa que tem muito mais dinheiro oferecia o dobro da agenda, eu largava isso aqui e ia para lá. Ele queria pregar os grandes congressos, ele queria ser aceito, ele queria ser visto pelo povo. Isso é mundo. Porque o homem de Deus, ele prega no bonitinho, mas ele prega também no braço. Ele vem cá, ele come essa poeira aqui, vem cá pregar para 70 pessoas, mas ele também prega para 20 mil pessoas. São homens de Deus. O homem do povo não, ele tem que ser aceito. Ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o povo, ele quer ser um ídolo. E no nosso dia a dia, às vezes a gente cai nessa também. Nós somos grandes pregadores, não. E quantas vezes a gente testemunha de pessoas tá conversando com outra pessoa, ele fala, porque senão ela vai ficar magoada comigo. De repente que Deus fala assim para ela, fala do pecado dela, fala que ela tem que consertar, que ela tem que mudar, e não fala. Aí não fala e fala só coisas para a pessoa ficar bem, é um coach. Isso é um homem. Isso é um homem. Isso também é uma mulher que não entrega aquilo que Deus. Tem pessoas que retêm isso e passam até mal, o resto cai em cima da cama. Eu tenho testemunho de pessoas que Deus falar e não entregar, a pressão é tanto que cai em cima da cama, fica enferma, fica doente, porque retém e passa para frente de Deus. E na Bíblia tem um personagem que era um homem do povo, que queria ser popular. Uma pessoa que tem esse princípio, o homem do povo, ele quer ser popular. Irmãos, nós estamos aqui nessa igreja. Se nós agradar todo mundo, estamos errados. Se o pastor geral está terminando devendo agradar todo mundo, opa, estamos errados. Não. Não podemos agradar todo mundo. Se agradar todo mundo, tem algo errado. Aí que eu quero ser popular. Aí eu não vou ser um muito povo. Não, vem cá que vai ser abençoado. Não, vem pra cá. Não, que isso, irmão? Não tem importância. Bota aí do marido, não tem importância não. Não, meu filho, vou xingar seu pai. Não, aí eu estou querendo agradar todo mundo. Eu não falo mais do pecado, não falo mais não, você não precisa orar mais não. Não precisa orar mais não. Aí eu vou estar agradando todo mundo aqui. A igreja, o pastor lá, mandou nós orar. Mandou buscar. Mandou nós jejuar. O pecado, não tem nada liberado. Aí eu vou ser o que? Vou estar agradando a todo mundo. Opa! Deus está nesse negócio. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um profeta. E o profeta entrega o que Deus manda. E o homem do povo fala que a outra pessoa quer ouvir, é muito bom. Por isso que está crescendo os cultos. Porque a pessoa sendo na cadeira, você só ouve coisa boa. Mas seja o seu nossa, estou feliz. Nossa, eu estou com a alma lavada. Tanta coisa que eu ouvi boa, não. Você tem que chegar aqui e ouvir, você tem que orar. Senão você vai para o inferno. O pastor, o homem de Deus, ele tem que orientar o povo. Nós temos que cuidar, nós temos que ser santos, nós temos não tem problema aqui, mas nós vamos orar, vamos vencer, mas a essência nossa um dia morar no céu. A visão da igreja do Evangelho de Cristo é transformador, que viver não quer mais, que treino não traz mais. E essa transformação para quê? Se preparando a pessoa para um dia morar no céu. Se você está aqui, você vai ver só coisa que você quer, hein? Só coisa boa. E lá fora você desce o pau de todo mundo, você fala mal de todo mundo. Chega aqui, você não tem nada. Você não ouve nada. Eu tenho que melhorar, eu tenho que consertar. Então isso aí, os homens do povo, quer ser ídolo. Herodes Antipas era assim. Era um rei popular. Estima do povo. E ele queria agradar tanto o povo, que ele tinha medo do povo. Descobriu. Você vai estudar a história de Herodes, você vai entender que ele queria agradar o povo.
Ele queria ser o ídolo. Ele era um homem vaidoso. Ele gostava de receber elogios. Fala que ele gostava de elogios. Quando chegava perto, ele tinha que elogiar ele, que ele era aquilo, que ele era aquilo. Então ele queria agradar o povo. Mais ele agradava o povo, mais ele tinha medo. Vai lá no Facebook lá e senta o pau sobre o pecado do seu filho. Quantos seguidores você vai ter no Instagram? Fala lá que você não pode trair, que você tem que ser diferente. Você vai lá ver quantos seguidores. Agora, mas vai lá para você ver, fala assim que estou vendo aqui. Tantas pessoas estão recebendo dinheiro aqui na conta dele. E não sei o que tem. Menino do céu, mas você entra lá no Instagram, no Facebook, muitos que o povo quer ouvir. A igreja de Cristo, a vida dele, igreja, ela tem compromisso de combater o pecado. Homens de Deus, combate o pecado. Mulheres de Deus, combate o pecado. Homens do povo, que agradam a Deus. Herodes Antipas, ele gostava de agradar a Deus. Ele tinha de Herodes Antipas era filho do rei Herodes, Herodes o Grande. E vamos ler Mateus 14, agora vamos ler correndo. Mateus 14, 25. Mateus 14, Evangelho de Jesus, pode ler Mateus, capítulo 14, versículo 5. Olha o que Herodes fez aí. Evangelho de Jesus, pode escrever Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 5. Vou ler aqui. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Aqui falando da morte de Batista. O rei Herodes, ele temia o povo. Porque se eu soubesse ele matar, agora vamos imaginar aqui. Se o homem era um rei, se o homem era um líder maior, ele tinha que respeitar o povo, mas temer o povo. Imagina se um pastor de igreja, eu vou ter medo da igreja, do povo. Eu vou falar porque é isso, não tá? Se eu falar assim, quero achar muito. Opa, posso colocar, posso falar isso? Você manda a mensagem, eu vou falar, eu vou ter que dar a mensagem, meu Deus. Se eu dar a mensagem aqui, a irmã vai louvar aqui no mundo aqui, e eu falo sobre ele, nossa, irmã, tá, eu não posso ver isso. Eu acho que isso está aprendendo, eu não posso ver isso. É assim. Escravo. O rei Herodes, ele fez vamos entender mais aqui que ele teve mais medo, um fracasso. Não estava na direção de Deus, né? Nós sabemos a história. O rei Herodes, ele tinha medo do povo, ele queria agradar tanto o povo, ele estava como um ídolo do povo, ele gostava de receber elogios, outras coisas mais. Então ele, na hora de ter uma decisão firme, então, se eu matar o João Batista, como é que vai ser? Eu estou com medo do povo. Como é que vai ser assim? Isso é um rei, não é um rei de Deus. Não é um homem de Deus, assim um homem para agradar. Tinha medo. E quando você agrada muito a uma pessoa, você fica com medo de falar algo que essa pessoa vai. Deus precisa levantar homens que venham fazer a sua vontade. Deus conta com homens de Deus e mulheres de Deus. Imagine só o pastor dessa igreja, está num lugar público, aí você chega lá no outro irmão da igreja, vendo eu compartilhando, rindo, zombando dos outros, ou eu sentar em um boteco e conversando, e rindo,
bater um papo. Não. Ó, se a oportunidade que eu tiver de falar, eu tenho que falar de Jesus, que transforma, que cura. Porque se eu ficar, aquele patrão a gente boa demais. Ele fala a nossa língua, o cara bacana, o cara do bem, opa, eu entrei errado. Opa, peraí. Mas que pastor é muito demais, é bem, opa. Agora, olha lá, vamos falar de tal Jesus para nós. Aí sim, você está aprendendo. Tem tudo a hora certa. Tem hora que nós temos a oportunidade de falar e nós não falamos. Claro que você não vai ser uma pessoa insistente, uma pessoa chata, fanática. Mas tem hora que você. Não. Eu sou muito bem aceito na casa dos irmãos que não são cristãos, porque eu sei a hora certa de falar. Eu já saio de casa, me dá a oportunidade de falar, me dá a expressão, me dá um versículo, me dá uma passagem, me entrar. Se eu for na casa de uma pessoa e falar de Jesus para ele, eu estou, opa, essa coisa não foi comigo. Não falei do seu amor, não falei do seu jeitinho. Agora, se eu sentar e fico me vendo com as coisas erradas daquela pessoa, estou sendo bom. Estou querendo ser igual a Herodes, agradar um povo, eu vou ter medo. E querendo matar, temia o povo, porque tinha um. Marcos 6,17. Marcos 6,17. Vou ler. Marcos 6,17. Evangelho de Jesus, conseguiu Marcos? Capítulo 6, versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, quando Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Se você pegar o contexto todo aqui, você vai ver que ele está fazendo tudo isso, querendo colocar João Batista na prisão, de medo. Outros versículos aqui, você vai ver que ele respeitava, ele tinha uma certa admiração por João Batista. Mas ela fez um pedido para ele, e ele ficou com medo de falar não para ela. Tinha medo. Essa pessoa, uma pessoa que é do povo, ele fica, como é escravo do povo, escravo de todo mundo, ele não vai expressar, ele vai ser um bajulador. Imagine só, o capitão da mão, né? Quando ele foi reclamar, mas lá em Damasco tem rios melhores. Lá em Damasco tem rios que não tem poluição. O cara está vendo, ele está lá naquele rio, não tem um rio, tem esgoto. Se ele tivesse um bajulador lá, você está certo, o Damasco. Não, você não merece, não, você é um mundo vitorioso. Não gosto. Manda esse profeta aí caçar pouquinho, não, embora. Não. Que isso, não. Tudo é fácil. Tudo é fácil, é só sei lá, não, bom palácio. Olha a diferença. Não gosta não, que é sincero. Quando eu pegar todas as referências, o que eu estou falando aqui, eu podia fechar a minha festa agora. O nome de Deus, o nome do povo. O povo quer agradar. A mulher do povo quer agradar todo mundo. O homem de Deus não. Quando eu falo que Deus manda, é profeta. E ele ouviu o quê? Ouviu o conselho, não. Realmente, eu vou voltar lá. Ele ia perder a aliança com Deus. Pode lá. Então Herodes tinha medo também da sua amante. E Herodes tinha medo de quem? De João Batista.
Marcos 6:20. Vamos ler junto. O homem do povo. Herodes era o homem do povo. Vamos popular o livro do povo. Herodes. Marcos, Evangelho de Jesus, Marcos 6:20. Porque Herodes temia a quem? Sabendo que era um homem justo, olha isso aí, santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa noite. Ele tinha medo de João Batista, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Olha você ver, olha que fracasso. Olha aí, pastor. Medo do fogo, medo da amante, e medo do profeta da época. Mas que quando ele viu o batismo lá, ele viu, ele bateu. Ele viu o joelho lá na casa dele. Nossa! O João Batista está lá, está pregando lá. Ele, nossa, vamos passar para cá, não vou passar dentro do mundo, não, porque é muito usado por Deus. Ele tinha medo do Batista. E quando o João Batista pregava, aqui, vou ler de novo. Porque Herodes temia, todo mundo sabe. João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ele ouvia, ele ficava perplexo, escutando de boa noite. Tinha medo de onde? O homem que queria agradar todo mundo tinha medo de todo mundo. Tinha uma posição correta. Gente, imagine só aquele tempo. Vamos imaginar assim, vamos conjecturar. O Batista levou o dedo na cara do opa, sem vergonha. Você está pegando a mulher do seu irmão, rapaz? Cria jeito sem vergonha. Imagine isso, olha. Que autoridade que sentiu. Aposto que talvez o texto não vai falar não. Aí, não sei se a história vai dizer, porque talvez estava tendo um culto. Com certeza estava um culto isso aqui. E o Batista levava o dedo na ferida do pecado. Opa, não, você talvez o senhor se encontrou, talvez o Batista levou o dedo na cara dele mesmo, ó. Larga essa mulher é sua, você é do seu irmão, profeta de Deus. Agora vem cá. Imagina se o Batista fosse o homem do povo. Olha quem chegou aí, gente. Chegou Herodes. Pega aí, Herodes. Você quer dar um mergulho aqui? Vamos para o Batista que gosta. Você quer dar um mergulho aqui? Então estava sem calor, Herodes. Você quer dar um mergulho aí? Tira as suas vestes aí de rei. Tira o mergulho, vamos para o Batista. Gente, vamos para o Batista aí que o Herodes chegou. Vê se comprou o mergulho. Dá o mergulho aí. Buf. Não. Essa mulher foi obedeceu. O povo tinha medo de João Batista. Marcos 6:26. Herodes tinha medo do juramento. 6:26. Marcos 6:26. Vou ter que dar de perto dele. Você está voltando tudo. Olha só você ver. Entristeceu profundamente o rei, mas por causa dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis pegar. Quando Herodes, a Herodita, começou a dançar lá, diz que até hoje lá em Israel, essas mulheres, a dança do rei, muito famosa, muito conhecida. Quando essa mulher começou a dançar, a pessoa não ficou doida. Né? A mulher acabava jovem, bonita, né? Aí começou a dançar, mas ficou doido. O que é que você quer? Se você pedir a metade do reino, eu te dou. E ela já estava amalada porque João Batista se entregar dela para todo mundo. Já estava bom mostrar o seio. E a filha da mulher cansou. Foi isso, ela já estava com ela foi perguntar.
E a mãe já dá assim o João Batista, você é muito, você é um de Deus, não mostra, a sua cabeça vai rolar. Aí o que aconteceu? Ele prometeu para ela que ele cumpriu uma palavra com ele, eu não podia voltar atrás, não. Falou, decretou. Ele profundamente entristecido por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa e não quis negar. Vou repetir de novo: medo do povo, medo da amante, medo de João Batista e medo do juramento. Porque era um ídolo, era um popular. Pastor, e tudo isso aí circulava, estava em todo mundo inteiro, porque ele não queria perder o posto dele. Isso. Porque o povo tinha poder para tirar ele do trono. Então ele tinha medo do povo, não queria, tinha medo de João Batista, porque se ele se envolvesse com essa situação, ele ia perder o trono. Politicamente, para ele, isso é um fracasso. Porque o pai dele, o Herodes o Grande, assim, entre aspas, conquistou muita coisa. Então, ele tinha mais 3 irmãos. Quando o pai morreu, o pai deixou de herança. Ó, um vai ficar com uma parte, o outro vai ficar com uma parte, porque ele era um rei de uma certa região. Então, ele tinha que mostrar o legado. O que ele pensou? Eu tenho que ser amigo do povo. Porque se esse povo se levantar contra o meu povo aqui, é cheio do reino. E ele é muito orgulhoso. O Formiza falou que ele era muito vaidoso, ele gostava de elogios. A roupa que estava vestindo, o reinado dele, então ele queria se agradar com todo mundo. Ele era o nome do povo. O ídolo. Gente, um ídolo. Vamos, século XXI, vamos aqui. Esse cantor aí, o Guarani, Gustavo, Lima, Neymar, esses homens, eles têm que passar para nós o quê? Que está bem, que está rico, que vai poder, ele é um ídolo. Qualquer crítica que Neymar recebe, ele fica triste, o pai dele vai para a imprensa, quem acompanha futebol saberia. Eu não acompanho mais futebol, vou acompanhar no passado, mas um tempo atrás, quando o Neymar perdeu a Copa, o Brasil perdeu a Copa, a crítica em cima do Neymar, o pai dele saiu. Não, o Neymar não sei porque é só essa ideologia. Quando ele recebe uma crítica, fica triste, depressivo. Vamos falar aí, todo mundo aí começa a falar que mexe no cantor lá, o Gustavo Lima, que caiu no show dele. Ele vai ficar triste, ele só recebe elogio. Só elogio. Na hora que você vai uma crítica, eles não aceitam. Então o homem de Deus, ele não pode mudar uma crítica, não. Perseguição, não pode pensar no foco dele é o céu. Então, Herodes era um homem rico. Para terminar, Herodes, ele tinha medo de que outra coisa, não arrebentar tudo de João Batista ressuscitou. Não tinha mais nada. Tinha medo de João Batista vivo. Como morreu, tinha medo de ressuscitar também. Mas é por aí, Marcelo. Não tinha paz, não. Um estava vivo. Aí, estou com medo de bater. Eu batendo pregando no Jordão e batendo no Polo Jordão. Raça de bicho, eu tenho que bater no joelho lá no palácio. O homem vai embora e eu com medo. Nossa, imagina se eu bater ressuscitar, eu tenho que fazer comigo. Marcos 6,14 fala isso aí. E chegou isso aos ouvidos do rei, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou de morte. Por isso nele operava forças miraculosas. Aqui, tudo por causa da vaidade, orgulho, tudo em troca, como eu disse. Então nós, a palavra de hoje é essa, né? Que nós vamos ser homens e mulheres de Deus. Falar lá fora, você pode entender uma coisa. Se você buscar de Deus, oração, consagração,
citar a palavra assim, o Espírito Santo, o Paracleto, Consolador, significa advogado, intercessor. Mas não é só essa intercessão, esse advogado, não é só Jesus em prol do seu, você está no céu, não. Quando você está pregando para alguém, o Espírito Santo, olha que coisa mais linda, o Espírito Santo, Paracleto, Consolador, advogado, está ali ministrando a sua fala. Você está falando as palavras e ele está tentando definir, porque ele não entra. Ele está fazendo temer, ele está, vamos dizer, ele está te ajudando. É o Paracleto, é o advogado intercedendo pela sua causa, que nós não devemos perder a nossa essência. Comecei a falar de identidade. A nossa identidade é homens e mulheres